A soja, pelo seu alto valor de proteína, então a soja ela é extremamente necessária para nós. E aí ela carrega uma série de mitos, lendas, e hoje na nossa playlist Agro a Verdade a gente veio aqui para tocar na ferida. Eu gosto de tocar na ferida e não tenho medo de tocar na ferida. Hoje nós vamos falar sobre transgenia, soja transgênica. E aí, vamos tudo virar jacaré? Hoje vamos falar sobre defensivos e pragas que afligem a soja. Mato Grosso, um gigante agrícola, o coração da produção de soja no Brasil e também o epicentro de uma crise silenciosa e mortal. À primeira vista, a imensidão das lavouras transmite progresso e prosperidade, mas o que os olhos não veem é que, misturada à água da chuva e aos rios que cortam o estado, corre uma ameaça invisível: o glifosato. O herbicida mais utilizado no mundo. Quase um terço dos agrotóxicos usados no Brasil contém essa substância. Ele foi classificado em 2015 pela Organização Mundial da Saúde como provavelmente cancerígeno para humanos. Mas, mesmo diante desse alerta global, o Brasil fez o caminho oposto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2019, rebaixou o nível de toxicidade do produto, alegando ser seguro, com proteção adequada e aplicação. Vamos falar, sem problema, vamos falar sobre a transgenia. Bora! Já aperta o cinto que hoje vamos desvendar várias narrativas que a gente ouve por aí e que você, por não saber, acolheu. Mas hoje vai entender o outro lado, o lado da verdade. Agro a Verdade. Já deixa seu like, verifique se você está inscrito no nosso canal e bora lá que hoje o dia vai ser bom. Só que a realidade não é bem assim. Pesquisas revelam que o glifosato não fica restrito às plantações. Ele viaja com a água da chuva, infiltra-se nos lençóis freáticos, contamina os rios e, finalmente, chega às torneiras das cidades inteiras. Muitas delas quilômetros de distância das lavouras. No Mato Grosso, o estado campeão na produção de grãos e também no uso de agrotóxicos, esse veneno chega silenciosamente às casas das pessoas, sem aviso, e o preço que se paga é alto. Um estudo publicado na renomada Review of Economic Studies trouxe uma descoberta assustadora. Municípios que não cultivam soja, mas são abastecidos por rios vindos de regiões agrícolas, registraram um aumento de 5% na taxa de mortalidade infantil. Isso equivale a mais de 500 bebês mortos por ano, vítimas invisíveis de uma agricultura envenenada. Os pesquisadores identificaram o glifosato em células da placenta, afetando o desenvolvimento do feto e até no leite materno. A contaminação não para nos rios, ela sobe com a evaporação, cai novamente com a chuva e se espalha em um ciclo mortal. Então ela já vem. Então isso aqui é uma soja transgênica, como essa que está aqui, só que elas são diferentes, né? A questão do DNA. E quando a gente fala, vamos começar falando sobre transgenia, que é muito importante, que depois a gente vai cair no solo. O que significa essa modificação genética? Ela foi modificada com que intuito, a soja? Você introduzir um gene de resistência tirado de outro organismo e introduzir dentro do DNA da própria soja, né? Tornando ela, trazendo para ela essa característica desejável. Então nós temos bastante resistência para pragas, né? Tem algumas tecnologias BT, por exemplo. Temos também intolerâncias a determinadas moléculas herbicidas, que é bastante importante, né? Talvez essa seja a mais conhecida da soja, seja a resistência ao glifosato, a molécula glifosato, né? Que é a mais difundida hoje no mercado. Que é uma pulverização que se faz para poder matar as ervas daninhas que nascem no meio da soja. Isso, exatamente. Se não tivesse essas modificações, a gente teria
que usar muito mais área para plantar para colher a mesma quantidade que a gente colhe hoje sem essa modificação genética. A transgenia é isso. Essa é a melhoria genética da soja, como a gente viu melhoria genética de tantas outras plantas que nós estamos falando aqui, tantos legumes e cereais que a gente está falando hoje aqui, que tiveram que modificar para melhorar a questão, para que a gente pudesse ter isso aqui que você está vendo, olha. Olha o que você está vendo aqui. Você está vendo aqui uma condição, e mesmo assim eu estou vendo algumas pragas no meio aí. Estou vendo alguma coisa ainda nascendo aí no meio. Que é uma luta constante. Hoje nós vamos falar sobre pragas, não só pragas de animais, mas também pragas vegetais, enfim, que surgem e que, mesmo com todo esse cuidado, ainda é uma luta constante. Mas por que, diante de tantas evidências científicas, o Brasil não freia o uso desse veneno? A resposta está no lobby bilionário das indústrias de agrotóxicos. De 2019 a 2023, sob o governo de Jair Bolsonaro, foram aprovados mais de 2.182 novos pesticidas. E o chamado PL do veneno, aprovado pelo Congresso em 2023, enfraqueceu o papel da Anvisa e do IBAMA na regulamentação dos novos produtos. Mesmo com os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso, dominado pela bancada ruralista, derrubou as restrições. Um levantamento da Fiquem Sabendo, em parceria com o Joio e o Trigo, revelou que 752 reuniões aconteceram entre representantes do governo e a indústria de agrotóxicos em menos de 2 anos, uma reunião a cada 4 horas e 48 minutos. Enquanto isso, no Mato Grosso, nas pequenas cidades cortadas pelos rios que levam veneno invisível, famílias continuam enterrando seus filhos. A contaminação não para e o lucro do agronegócio cresce a cada safra. Quantas vidas mais o Brasil está disposto a sacrificar para se manter como a meca dos agrotóxicos? Os 3 solos têm em comum a praga. Pragas de animais que adoram a soja, que nem a gente, e também de plantas que são daninhas. Eu queria explorar esse mundo agora, porque a gente vai inclusive acompanhar agora, vamos falar sobre a questão de defensivos. E vai entender a questão da transgenia. Por que a gente hoje a transgenia ajuda? No que ela está ajudando? O que ela transforma a planta da soja mais resistente ao quê? Nós vamos acompanhar aqui o uso defensivo e falar um pouco sobre defensivo também. Esse aqui tá tão verdinho e bonito, mas isso aqui é um problema ou não? É um dos problemas? Esse talvez seja o principal problema de planta daninha no estado e no Brasil, seja esse aqui. Esse é o famoso pé de galinha? Esse é o famoso pé de galinha. É isso aqui que é o pé de galinha, então? Esse cara aqui é a grande dificuldade... porque parece um pé de galinha mesmo. É combater esse cara aqui. Ele nasce rápido? Ele nasce muito rápido e ele já tem algumas resistências, né, a moléculas de herbicidas. Ele tem resistência? Ele adquiriu essa resistência? Adquiriu essa resistência. Olha, tem que lutar com isso ainda. Não bastasse ainda. Esses caras também, eles evoluem, cara. Eles também evoluem. E esse que nasce no meio da soja. Sim. Mas eu não vi ele, eu vi ele bastante aqui, mas na soja eu vi pouco. Por quê? Porque ali a gente consegue fazer alguns manejos com herbicidas, né? Tá. Agregando as tecnologias que a soja tem embutida nela, né? E também algumas aplicações de herbicidas seletivos à soja, mas que consegue controlar o pé de galinha. Mas como que pode um herbicida matar esse cara aqui, mas não mata a soja? É onde voltamos ao início de tudo. Transgenia. A semente, ela é uma semente modificada para que a planta possa suportar o herbicida. Exatamente. Mata essa aqui, mas não mata a soja. Você tem que pensar que o produtor que tem que plantar uma área grande, a gente vai conhecer hoje uma área grande de plantio, é caro esse material, é muito caro. Então ele tem que fazer na medida exata daquele. Você vê que aqui, ó, eles aplicam, mas aplicam no lugar certo. Aqui não aplica, por isso que tá assim desse jeito. Então é calculado nos mililitros
para não ter um desperdício, porque é muito caro. E o produtor faz conta o tempo todo, né? Já tem todas essas dificuldades, ainda tem essa dificuldade das pragas e ele tem que medir isso nos centavos, literalmente falando. Esse aqui. Esse pontinho branco ali é um inseto já. Essa é a mosca? Isso. Ah, que pequenininha. Ela faz o quê? Ela come a folha? Não, ela suga a seiva. Suga a seiva? Isso. E aí ela secreta uma substância que tem um fungo que recobre a folha, né? Vai utilizar essa substância excretada por ela e reduz a área foliar da soja. Então é um efeito indireto. Isso aqui vocês hoje combatem biologicamente também ou só ou tem que ser uma... Aqui nós utilizamos mais de forma química. Mas existem soluções biológicas também? É. Ah, papai, você danadinha. Que você... Que ela come, é isso? Essa come a folha? Isso. Putz, aí lascou. Porque a soja é uma planta... A soja é parente do feijão, né? E assim, é uma leguminosa. Então ela precisa muito de sol, né? Então ela precisa do sol, ela vai absorver como fazer a fotossíntese dela através das folhas, né? Então é todo o processo. Se você tem um comprometimento foliar, você tem um comprometimento produtivo, tá correto? Correto. Esse aqui é um bandido. Enquanto o Brasil se consolida como uma das maiores potências agrícolas do mundo, uma sombra tóxica paira sobre as plantações que alimentam esse progresso. No coração dessa expansão está o cultivo de soja, impulsionado por um pacote tecnológico que combina sementes geneticamente modificadas e o herbicida mais utilizado no planeta, o glifosato. Mas o que esse aparente avanço esconde é o impacto brutal e silencioso sobre a saúde da população, especialmente dos mais vulneráveis, os bebês. O estudo apresentado anteriormente, realizado com dados de regiões produtoras de soja no Brasil entre 2000 e 2010, revelou uma verdade perturbadora. Municípios localizados rio abaixo de áreas agrícolas que aumentaram a produtividade com o uso intensivo de glifosato apresentaram um aumento significativo da mortalidade infantil. A taxa subiu em média 0,88 mortes a mais para cada 1.000 nascimentos. Uma estatística que, na prática, significa centenas de vidas interrompidas antes mesmo de completarem um ano. E o mais assustador, os próprios pesquisadores reconhecem que esse número provavelmente representa uma estimativa conservadora. O impacto real pode ser ainda maior, já que o estudo não contabilizou outras possíveis doenças associadas ao agrotóxico, nem considerou diretamente as áreas onde o veneno é aplicado. Água envenenada, vidas perdidas. A contaminação segue o curso das águas. A chuva arrasta o glifosato das lavouras para os rios, que se tornam verdadeiras correntes de veneno invisível, abastecendo cidades distantes. O estudo constatou que o aumento da mortalidade infantil coincidiu perfeitamente com a época de maior uso de herbicida e com os períodos chuvosos, exatamente como seria esperado se a principal via de contaminação fosse a água. O solo, a fonte de água potável e até mesmo as causas da morte analisadas desenham um padrão irrefutável. O glifosato escapa das plantações e se infiltra na vida das pessoas. Segurança questionada, o que a ciência revela agora. Por muito tempo, a narrativa da indústria e de autoridades reguladoras foi de que o glifosato era seguro para os seres humanos, mas, nos últimos anos, cientistas, especialmente bioquímicos, começaram a reavaliar essa ideia. Novas pesquisas, baseadas em experimentos laboratoriais, indicam que o herbicida não é tão inofensivo quanto se dizia. Agora, este estudo acrescenta uma evidência crucial. O glifosato não é apenas perigoso em condições controladas de laboratório. Ele afeta populações inteiras no mundo real, mesmo quando utilizado nos níveis considerados normais para a agricultura. O custo humano ignorado pelo lucro bilionário. Os números escancaram o tamanho do problema. Ao cruzar os dados da contaminação com as estimativas mais recentes sobre o valor estatístico de uma vida humana no Brasil, os pesquisadores calcularam que as mortes infantis associadas ao uso de glifosato geram uma perda social equivalente a 583 milhões de dólares por ano.
Enquanto isso, as exportações brasileiras de produtos derivados da soja ultrapassam 30 bilhões de dólares anuais. O contraste é brutal. A riqueza se concentra em poucos bolsos, enquanto o preço pago em vidas humanas é espalhado por uma população sem voz, sem escolha e sem defesa. Nenhum outro lugar do mundo o conflito entre produtividade agrícola e saúde pública se revela de forma tão cruel e evidente quanto no Brasil. A promessa de modernidade e eficiência trazida pelo pacote de sementes transgênicas e glifosato tem um custo oculto que jamais foi considerado pelas regulamentações originais. Um futuro envenenado. Até quando? Diante dessas revelações, o estudo traz uma conclusão inevitável. É urgente reabrir o debate sobre o uso e a regulamentação dos herbicidas à base de glifosato no Brasil. As normas atuais foram estabelecidas sem levar em conta as externalidades agora comprovadas. E o preço desse erro já está sendo pago, silenciosamente, pelas famílias afetadas. O Brasil se orgulha de ser uma potência agrícola, mas precisa se perguntar que tipo de potência aceita o envenenamento de sua própria população como parte do custo de produção. Quantas mortes serão necessárias para que o lucro deixe de falar mais alto que a vida? Convite da ProSoja, eu queria agradecer a ProSoja Mato Grosso por ter me convidado aqui e tá me dando a oportunidade de entender melhor os processos e poder repartir com as pessoas que estão em casa, com vocês, né?